você atua na educação infantil, fica nesse vídeo que provavelmente ele é o vídeo mais importante do ano para você. No começo do ano de 2026 foi publicada a Lei 15.326 e ela estabeleceu que o professor de educação infantil tem direito ao piso do magistério. Em um primeiro momento, uma leitura desavisada pode até pensar que não teve grandes alterações, pois se ele é professor, obviamente, ele tem direito ao piso do magistério. Ocorre que essa lei previu expressamente que isso vai ser reconhecido, ou seja, o professor de educação infantil vai ter direito ao piso do magistério independentemente do nome dado ao cargo. Isso vem em resposta aos atos de diversos estados e municípios que não reconhecem o piso do magistério para esses profissionais de educação infantil de 0 a 3 anos, dando outros nomes ao cargo, como instrutor, educador infantil, auxiliar de sala. Mas a grande verdade é que esse servidor, ele é professor, e isso foi reconhecido por essa lei. Afinal, ele atua na docência, ele atua numa questão pedagógica, e no concurso dele foi exigido ou o magistério ou o superior em pedagogia. A Justiça já vinha reconhecendo em diversos casos que quando presente esses dois requisitos, ou seja, a atividade realmente como docente, uma atividade pedagógica, ali no cuidar e brincar, mas com finalidade pedagógica, e a exigência no concurso de nível superior ou do magistério daria direito a esse reconhecimento ao direito do piso do magistério, que hoje, em 2026, está em R$ 5.130. E a busca desse projeto que acarretou nessa nova lei de tentar corrigir essa situação fica clara quando você lê a exposição de motivos do projeto, a qual, logo no primeiro parágrafo, fala o seguinte: apesar de cumprirem todos os requisitos elencados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o exercício de docente, muitas educadoras infantis da primeiríssima infância, etapa da educação básica, compreendida entre 0 a 3 anos, têm cotidianamente os seus direitos tolhidos por não terem, em muitos casos, enquadramentos na carreira de magistério. Ou seja, exatamente essa situação de correção desses servidores que são professores, mas que não são reconhecidos como tais, recebendo seus cargos outros nomes. E para iniciar, vamos fazer uma análise técnica das alterações que essa nova lei de 2026 trouxe na Lei do Magistério Público, a Lei 11.738. Lembrando que o que a gente está falando aqui é aplicado ao magistério público, ou seja, servidores temporários e efetivos do magistério público. Não se aplica à iniciativa privada. Essa lei alterou o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei do Magistério. E esse parágrafo 2º fala exatamente quem compõe o magistério público. E ela inclui expressamente o seguinte: incluindo os professores de educação infantil, reconhecendo o princípio da integralidade entre cuidar, brincar e educar, independentemente da designação do cargo ou da função que ocupa, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal, diretrizes e bases da educação nacional. Vamos lá então, o que é importante de ver aqui? Ele inclui expressamente o termo professor de educação infantil e atividade de cuidar, brincar e educar. Por muitas vezes era negado na justiça o reconhecimento desse profissional, desse servidor, como magistério público, por as atividades, as atribuições descritas no cargo, ter muitas atividades no sentido de brincadeira, de cuidado. Ocorre que esse cuidado não é o simples, é o cuidado pedagógico, com uma finalidade de desenvolvimento do aluno. E é isso que essa lei nova veio esclarecer. Uma outra questão muito importante é que a lei disse expressamente, independentemente da nomeação dado do cargo, do nome do cargo. Como eu disse, vários municípios negam o reconhecimento desse direito ao piso do magistério pelo cargo que tem o nome de educador, instrutor, auxiliar, mas aquele profissional, aquele servidor atua como professor. E aqui, na parte final do parágrafo, ele colocou um requisito para esse reconhecimento, que é a formação mínima exigida pela legislação federal. Ou seja, esse profissional, esse servidor, o concurso dele tem que ter exigido ou magistério ou ensino superior em pedagogia. E aqui sempre surge um questionamento. Afinal, o que caracteriza essas atividades de docência que o requisito da lei exige? Bom, fazendo uma análise conjunta dos pareceres do Conselho de Educação Nacional de Educação, da Lei do Magistério Público e das diretrizes de bases da educação nacional, a gente pode colocar os seguintes requisitos para ser considerada atividade de docência. Primeiro, é necessário que esse servidor tenha alguma atividade de planejamento pedagógico, que ele não só execute as atividades, mas que ele de algum modo participe das
do planejamento da MC, ainda que ele tenha um material de apoio indicado ali pelo município, pelo estado, mas que ele de algum modo participe nesse planejamento do que será levado aos alunos, do como serão as atividades levadas a eles e como será essa aplicação pedagógica para resultar na evolução do aluno. Segundo, a execução dessas atribuições relacionadas na lei de cuidar, brincar e educar, mas sempre com a finalidade pedagógica, com a finalidade de desenvolvimento do aluno. Ou seja, não basta apenas a brincadeira ou o ato ali em si, é preciso que ele esteja inserido em uma finalidade pedagógica. Terceiro, observação, registro e relatório. É necessário que esse servidor tenha uma atribuição ali de observar o desenvolvimento das crianças, observar o comportamento delas e ter a atribuição de registrar isso em cadernetas, diários de classe, relatórios, para acompanhar, justamente para acompanhar essa evolução da criança. O quarto é uma autonomia pedagógica, ou seja, não basta que ele execute as atividades, ele tem que ter um poder, uma discricionalidade para decidir o melhor caminho pedagógico, ainda que isso venha de um modo superior, ainda que ele tenha que cumprir o material entregue, mas ele tem uma autonomia pedagógica para ver o melhor modo de administrar aquilo. Então esses são requisitos e perguntas que se pode fazer para identificar se a atividade realizada é de docente ou não. O outro requisito é a formação necessária. Qual que é a formação exigida para aquele cargo? O que foi exigido no concurso? O que prevê na lei municipal ou estadual? É necessário que haja uma exigência de ou do magistério ou da formação superior em pedagogia. Assim, em resumo, para que esse servidor se caracterize como um professor de educação infantil e tenha direito ao piso do magistério, são dois requisitos. Primeiro, a atividade de docência, caracterizada como o ato de cuidar, brincar e educar com finalidade pedagógica. O segundo é a exigência de formação para a realização do cargo, ou seja, o magistério ou o superior em pedagogia. E agora, com essa nova lei, há uma presunção de que as atividades realizadas sejam de profissional de educação infantil. Ou seja, é muito mais fácil para que você consiga esse reconhecimento da caracterização como professor de educação infantil. E esse reconhecimento vai acarretar em 3 reflexos muito importantes. Primeiro e mais óbvio é o piso do magistério. Você vai ter direito ao piso do magistério, ou seja, em 2026, 5.130,63. Isso vai representar um aumento de mais de 100% em diversos cargos. E é importante lembrar também que isso acarreta em reflexos. Vai aumentar a hora extra, vai aumentar o 13º, as férias, eventuais cálculos do adicional de tempo de serviço. O segundo reflexo, e também muito importante, é a jornada. Como previsto na lei do magistério público, o professor ele tem direito a uma divisão de jornada em 2/3 com o aluno e 1/3 para a hora de trabalho pedagógico. Ou seja, o professor pode passar só 2/3 em sala de aula, o outro 1/3 é destinado à elaboração e planejamento das atividades. Assim, se o professor tem uma jornada de 30 horas, apenas 20 podem ser passadas com os alunos. O terceiro reflexo, também muito impactante na vida do servidor, é a aposentadoria. Conforme previsto na Constituição, o professor que atua em educação infantil ou fundamental tem direito a uma redução de 5 anos na comprovação do tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Assim, tendo esse reconhecimento como profissional do magistério, você vai ter direito a essa redução de 5 anos também. Tá, e como você deve proceder para ter esse reconhecimento? O primeiro caminho que nós recomendamos é você fazer um requerimento administrativo na sua prefeitura ou no seu estado, comprovando esses requisitos que nós comentamos e pedindo o reconhecimento como profissional do magistério e o consequente pagamento do piso do magistério. Ocorre que, na imensa maioria dos casos, esse requerimento é negado. Então, um possível caminho depois é o caminho judicial. Em verdade, o requerimento administrativo não é obrigatório para que você busque a via judicial, mas nós recomendamos mesmo assim. Uma questão interessante do possível reconhecimento via ação judicial é que é possível pleitear para a Justiça não só o reconhecimento daquele dia para frente, mas também do período pretérito. Você pode receber valores de até 5 anos anteriores, caso haja esse reconhecimento como profissional, professor de educação infantil. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você puder, curta e compartilhe ele com quem tem interesse no tema. Meu nome é Audácio Munhoz, eu sou do escritório Munhoz Barbosa, escritório de advocacia especializado em servidores públicos. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar com algum dos nossos advogados, nossos contatos estão na descrição desse vídeo.